capítulo 50, versículo 15 a 21. Gênesis capítulo 50, de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de teus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados de teus servos, dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram o seu irmão e prostraram-se diante deles e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou com eles amavelmente. Amém. Olha, nós estamos no 9º dia de jejum, nós estamos fazendo 21 dias. Eu queria ver se eu consegui trazer você para dentro do nosso jejum. Queria te ofertar os 9 dias que você não fez ainda, e para você fazer daqui para frente. Nosso jejum vai até o dia 24, quando começa o nosso encontro, nosso congresso com jovens e adolescentes. E eu queria te trazer para dentro desse jejum. Você está vendo o tema aí? Ó, a pessoa saudável lembra da sua história e não sente dor. O jejum tem o poder de penetrar na nossa história, de desbloquear ela. E na sexta-feira, nessa primeira semana, nós fizemos na igreja no Parque das Flores 24 horas de oração, sem parar. Começou às 6 da sexta-feira e foi até 6 do sábado. Também queria te envolver nisso. Queria ver você participar de um jejum, fazer um jejum, seja ele parcial, seja ele total. Tem um papel ali, você pode escolher o jejum, você pode colocar principalmente as causas impossíveis aí, que você não está conseguindo mexer com elas no jejum. E sexta-feira que vem, gostaria de ter você pelo menos 1 hora, você pode escolher 1 hora lá na igreja do Parque das Flores, enquanto nós vamos estar intercedendo e orando lá 24 horas. Essas coisas agradam o coração de Deus e essas coisas atingem o mundo invisível e tiram os bloqueios do mundo invisível. Os bloqueios do mundo invisível, que a gente não consegue enxergar e discernir, que tem efeito imediato, ou tem um efeito duradouro, ou está presente na nossa história. Que a nossa história que a gente tenta desmembrar ela, tenta desbloquear ela com tantos sonhos que estão no meio do caminho, com tantos projetos que estão dentro das gavetas. Se não tiver da gaveta lá da casa, um diploma, um projeto, está na gaveta do coração. Então, estou convidando você para participar com o jejum. Você começa a fazer, escolhe um dia na semana, 2, nós estamos doando para abençoar a sua vida, já que o nosso jejum é para cada um de vocês, a nossa oração 24 horas é para cada um de vocês, mas gostaria de trazer você para dentro desse movimento nosso de jejum. E sei que você vai ter uma experiência com Deus. Portanto, eu gostaria de ver se alguns poderiam jejuar essa semana e na sexta-feira pegar um horário ali no Parque das Flores de 1 hora. Começa na sexta. Quantos poderiam fazer isso comigo? Vamos ver. Mas é muito pouca gente. Essa igreja não jejua, meu Deus. Não ora? Como é que é?
Estou quase forçando a barra, pondo a faca na tua garganta. A igreja não pode fazer um jejum até a hora do almoço? Faça. Então, já estou muito alegre por vocês que levantaram a mão. E para os outros que não levantaram a mão, que possivelmente o Espírito Santo levará a fazer. Na sexta, pega um horário. Os pastores vão estar lá na sexta, de 6 da tarde até o sábado, 6 horas. E aí nós temos essa reserva de oração e de jejum. Isso daí vai ter ressonância. Jesus fez, nós fazemos também. Jesus fez, a gente faz. Tudo que Jesus fez, a gente faz. Tudo que Jesus não fez, a gente não quer fazer. Às vezes a gente não consegue, mas tudo que Ele não fez, a gente não quer fazer também. Mas o que Ele fez, a gente quer fazer. Eu estou aqui com a história de José, bem conhecida, virou filme, né? Todo mundo quase conhece a vida de José. Mas José ele tem uma vida que ela inicia assim, mais claramente, publicamente, ou na Bíblia, com 17 anos. Dentro de um poço. E com 30 ele está no trono do Egito. São 13 anos, metafórico. 17 num poço, lá no deserto. Aos 30, ele está no trono do Egito. Ele governava todo o Egito. Só não sentava no trono para não causar problema no coração de Faraó. Mas Faraó entregou tudo na mão dele, depois que ele interpretou o sonho de Faraó. Inclusive, Faraó disse, tudo que você fizer está feito. Está o meu anel aqui, ó. Meu anel é um selo. Se você selar e fazer, está feito. Se você deixar viver, vai viver. Se você matar, vai morrer. Tudo que você fizer. E José teve esse progresso. Do poço no deserto ao trono do Egito. João Batista, quando começou a anunciar, e ele é o arauto do rei, ele é o arauto, aquele que vai na frente preparando o caminho do rei Jesus, ele começou a sua mensagem assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus vem na sequência dizendo: olha, arrependei-vos porque o reino de Deus já está no vosso meio. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja esperando um reino futuro. Não, o reino está aqui. Tem 2 reinos funcionando na terra: o reino das trevas e o reino da luz. A gente tem um contato mais efetivo com o natural, com o reino das trevas, com os poderes caídos, com tudo que a gente enxerga à nossa volta: a violência, a fome, a injustiça, a corrupção, e tudo que você vê chega. Isso é os poderes caídos, isso é mais fácil de ver. O reino dos céus, invisível, é mais difícil. Só que é o reino dos céus, o invisível, que tem Cristo como cabeça, que altera o reino material. Então, o reino material está aí, ele pode ser alterado? Sim. E quando uma pessoa está dizendo aqui na frente, como os testemunhos que temos visto nos últimos dias, que bebia e não bebe mais, houve uma alteração. Que usava crack, não usa mais, houve uma alteração. Quando um casal está dizendo, nós estávamos para separar e nos separamos porque cremos em Cristo, houve uma alteração. Quando uma pessoa está dizendo, olha, eu estava desenganado do médico e estou curada, ou curado, houve uma alteração. Então a igreja ela tem esse trabalho, de estabelecer e avançar com o reino de Deus. E o reino de Deus está no nosso coração. Nós podemos desfrutar ou não. A maioria de nós fica no poço do deserto, no poço, não chega do trono, para absorver os valores do reino, absorver a recompensa do reino, absorver a autoridade do reino. Nós representamos um reino, representamos um homem que se diz rei, que morreu porque diz que é rei. Jesus disse que ele era filho de Deus e que era rei. Esse foi o grande desafio diante do Pilatos. Pilatos queria saber como que ele comprou, já que chegou até Pilatos, que ele era rei, como que ele comprou o cargo. Pilatos, Herodes e companhia limitada, no tempo de Jesus, tinha um cargo comprado de César. E ele disse para Pilatos: não, eu não comprei cargo nenhum, eu nasci rei. E ele tem seus filhos aqui, ele tem seus irmãos. Ele tem um reino, ele tem pessoa que desfruta, como José do reino.
sabe lidar com a situação na trajetória, que sabe usar a autoridade e os elementos do reino. José está chegando no momento do fim da sua vida aqui, uma vida de vitória, mas o que desenvolveu a vida dele foi esses 13 anos, 17 aos 30. Aos 30 ele já está no trono do Egito, aos 30 ele casa, aos 30 ele tem 2 filhos. Os 12 anos foram os 12 anos mais duros da vida dele. Até os 17, ele era o filho preferido de Jacó, seu pai. E ele tinha 2 incumbências ali. O pai não mandou, mas ele fazia. 2 incumbências. Primeira, de falar da arte dos irmãos, ele não ia trabalhar com os irmãos, ele ia e ficava olhando os irmãos. E as artes que os irmãos faziam, ele trazia para o pai. Os irmãos começaram a odiar ele. Já odiava porque ele era o filho preferido. E para mostrar que ele era o filho preferido, Jacó fez uma túnica, uma roupa de diversas cores. Ele era diferente, uma túnica diferente, assim como se fosse uma coxa de retalho, assim, para mostrar, isso é o meu preferido. Os outros 11, mais velho que ele, começou a ficar com ódio dele. E ele ia e trazia. Ele não pegava o pesado, ele ficava aqui, ó. E os irmãos começaram a odiar ele por ser o filho preferido e por levar e trazer a situação, as artes que os irmãos faziam. Mas ele tinha um terceiro movimento, ele já tinha a revelação de Deus através de sonho, onde ele ia chegar, ele já tinha um sonho. E ele contava esse sonho, embora para as pessoas erradas, que já odiava ele. Ele chegou uma vez e disse para os irmãos: olha, eu sonhei essa noite. Eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo e fizemos 12 feixes. O feixe de vocês caíram, o meu ficou em pé, e o feixe de vocês se curvaram. Eles começaram a dizer: quer dizer que você vai reinar e nós vamos ter que se curvar? Passou um tempo, eles com ódio dele, puseram um apelido dele, sonhador mor. Ele veio com outro sonho. Olha, eu sonhei outro sonho, mas agora eu vi o sol e a lua e 11 estrelas. E elas todas vieram, o sol, a lua veio, as 11 estrelas veio e se curvou. Aí era demais para a cabeça dos irmãos, porque os irmãos falaram: se a gente bater nele, nós vamos ter que se haver com o pai, mas vamos jogar o pai contra eles. Chegaram lá e falaram: papai, ô pai, o senhor sabe o que o José anda falando? E contaram o sonho. E o velho chamou ele aqui: mas que é isso, menino? Mas que posição que você vai chegar, que até eu e a tua mãe vai ter que se curvar? Então José ele tem uma história comandada por um sonho divino. Queria dizer para você, se você carregar uma Bíblia, vou falar entre aqueles que já carregam uma Bíblia, que já confessou Jesus, se você não tiver um sonho verticalizado que vem de Deus, a sua história vai ficar pela metade. Você não vai chegar onde Deus quer. Mais simples que seja a pessoa, se ela consegue, ou através da Bíblia, ou de uma palavra profética, ou do sonho mesmo, crer onde Deus vai levar ela vai longe. Você sabe que eu estava recuperando de droga em 80, no 3º mês, desintoxicando. E tinha um período de oração lá, que era uma mulher que ia lá dar período de oração para nós, chamada Catarina. E ela olhou para mim, eu ainda estava cheirando álcool, droga, química, estava desintoxicando. Ela olhou para mim, veio no meio de um monte daqueles moços de 20 a 30 anos, e apontou para mim, pôs a mão na minha cabeça e disse: tu serás um profeta de Deus. Você vai ser um profeta de Deus. Eu não entendia nada, eu fui lá para largar da droga, aquela mulher começa a dizer aquilo. Eu peguei e escrevi, está nos nossos banners: você é um profeta de Deus, você vai fazer uma obra diferente nessa cidade. Eu acreditei naquilo. Eu como, bebo, durmo, sonho com aquilo. Por isso que você está aqui. Portanto, nessa noite aqui, se isso for um movimento, e é um movimento que toca a minha vida, que leva a minha vida, eu creio que o Espírito Santo vai renovar algum sonho na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Quem sabe você nunca sonhou, está anestesiado, tem uma amnésia, você não sonha. Quem não sonha é doente. Temos que sonhar. Quem não sonha está doente, irmãos. Nós temos que sonhar principalmente os sonhos de Deus e os sonhos que Deus quer trazer. José tinha esse sonho. Você pode estar dizendo: mas eu não dou para estudo.
Ah, mas é a minha idade, eu não estudei, ou estudei e não deu certo. Não importa as suas desculpas, como José, nós estamos diante da palavra, e ele será um exemplo aqui, e o Espírito Santo falará no seu coração. Não interessa o que aconteceu até agora na sua história. O que aconteceu na sua história, possivelmente não é igual ao que aconteceu na vida de José. Nos nossos dias, se Deus não tem um plano com José, José está nos nossos dias, ele estaria na FEBEM, agora tem outro nome. Ele era um garoto com 17 anos que estaria na FEBEM, ou estaria numa prisão de segurança máxima. Aos 30 anos, José casa já no Egito e tem 2 filhos. E ele coloca o nome num de Manassés e o outro de Efraim. Manassés significa, Deus curou todas as minhas feridas e me livrou de todas as aflições. Ele olhava para aquele menino, lembrava da história dele e dizia, isso não dói mais. E Efraim significa, eu prosperei mesmo no Egito, na terra estrangeira. Eu prosperei. Ele olhava para aquele filho. Os irmãos não sabiam que no final da história, os irmãos tinham vendido ele com 17 anos. Os irmãos bonzinhos, os irmãos dele. Pegaram ele com ódio, era tanto quando ele vinha chegando nessa história que eu estava te contando, e um disse assim, ó, vamos matar ele. E o Rubem falou, não, vamos pôr ele no poço, depois a gente vê o que faz. Nós não podemos fazer isso, não podemos matar ele. E ele ficou no poço. E lá naquele poço ele ficou escutando as tramóias dos irmãos sentadinhos, né? Bolando o que ia fazer com a vida dele. Eu não sei quantas coisas você escutou, quantas coisas entrou no seu coração. Será que a gente pode cortar o pescoço dele? O outro tinha uma ideia melhor, vamos enforcar ele. O outro tinha uma ideia melhor ainda, nada, vamos amarrar ele no nosso cavalo aqui, ou vamos arrastar ele, ele não é um sonhador maior. E aquelas conversas lá, e ele lá dentro de um poço desativado, escutando tudo aquilo. Aí chega Judá, que é o irmão mais velho, bonzinho também, e diz assim, não vamos matar ele não, vamos vender ele, vamos fazer um dinheiro com ele. Vende ele por 30 moedas para uma caravana midianita, e a caravana leva ele como escravo. Pegaram a roupa dele, ensoparam no sangue de um bode, e mandaram um recado. Os irmãos de José eram especialistas em mandar recado, escrever recado. Escreveram um recado, mandaram aquela roupa ensopada de sangue de bode, escrito no papel. Veja se esse é o teu filho, para o pai. E o pai começou a chorar, vendo a roupa, a túnica, bonitinha, tudo suja de sangue. O pai começou a chorar. Aqui onde nós acabamos de ler, estava com medo, irmão. O irmão agora está por cima da carne seca, o irmão está no trono do Egito. Quando o papai estava vivo, ele deixou a gente viver. Agora o papai morreu, vamos mandar um recadinho para ele. Escreveram um recadinho em nome do papai. O papai estava morto. Eles eram estelionatários também, eles assinaram. Eu não sei se eles assinaram Jacó ou Israel, mas o homem estava morto. E mandaram um recado, ó, papai mandou dizer para você que a gente fez algumas coisas erradas com você. E agora que você deve estar com um rancor grande, tua história deve ser uma história de uma pessoa psicopata, sociopata. Não sabemos o que passa no teu coração. Então, papai falou, para o senhor conservar a gente vida, para você ter misericórdia, a gente pode ser até o teu escravo. Outro recadinho. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quem manda recado é o diabo. Quem manda recado é o diabo. Deus fala diretamente, olhando no olho, como Ele está fazendo hoje com você. Portanto, possivelmente, alguns recados que chegou através de você, e agora a gente pode receber de diversas fontes os recados, né? A tecnologia está em primeiro lugar, não precisa nem de escrever, a gente manda via Twitter, WhatsApp e outras coisas mais, não manda? Então, nós temos muita gente dentro da igreja doente pelos recados que recebe. Quando não recebe das vias tecnológicas, recebe do Datena, do Jornal Nacional. São os recados que Satanás vem e pega os coraçãozinhos fracos, cabecinha fraca e adoece, não deixa a pessoa chegar no trono. Ela não trajeta. 13 anos, ele chegou no trono. Onde você vai estar daqui a 13 anos?
Onde você vai estar daqui a 13 anos? Onde eu vou estar daqui a 13 anos? Onde você quer chegar daqui a 13 anos? Vai depender de como está a sua história hoje. Se você não chegou a lugar algum, se você está numa zona de conforto hoje, mas você sabe lá no âmago do seu ser que não era isso que você queria, principalmente você esperava ir muito mais longe depois de carregar uma Bíblia, de confessar Jesus, de caminhar com Jesus. Você sabe lá no âmago, lá no interior, que você não está contente com isso. Onde você pode, o que pode acontecer nessa noite aqui? Para você projetar um sonho para daqui a 13 anos. Chegar no trono, começar a desfrutar do trono de Deus aqui, começar a ter autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os demônios, começar a discernir o mundo visível e invisível, começar a viver de maneira mais plena, começar a ter um comportamento diferente com as diversidades da vida, com os obstáculos da vida. Depende da tua história hoje aqui. A sua história pode ser triste como a dele. Como a dele foi triste. Então Deus quer te libertar. Eu não sei como foi seus irmãos, seu pai, não sei se você foi o preferido ou se você tem bronca do preferido ou da preferida dentro do teu sentimento. O inferno é astuto. Hoje, se nós for falar a sua história aqui num resumo, alguma parte você tem que engolir porque você não pode falar. Algumas pessoas você não pode citar. Como é que você está? Vai ser importante aprender com José, porque a nossa vida pode pegar um vácuo, nós podemos começar a crescer, nós podemos começar a caminhar, nós podemos começar a clarear nossa caminhada. Os irmãos estavam enganados, viu? Porque ele não tinha nada daquilo que estava no coração dele. Eles sim ficaram doentes, desde o dia que bolaram matar ele, desde o dia que venderam ele. Eles sim passaram os 13 anos doentes. Ele não. Falou, não, vocês estão enganados, não tenho nada disso no coração. O que aconteceu com ele, onde todas essas coisas não penetrou no coração dele? É isso que nós vamos ver, ó. Nós temos que ter 4 coisas para aprender com... 4 princípios importantes com a vida de José. Como desembaraçar a nossa história? Pessoa saudável lembra da sua história, não sente dor. Primeira coisa que nós vamos aprender juntos. José se recusava a dizer, eu nasci para sofrer. O recado não foi ele que falou do sofrimento dele. Foi os irmãos que mandou o recado. E os irmãos lembrou só de um, que envolvia eles. Mas os irmãos sabiam como que ele chegou no trono. Conhecia a história dele. Ele tinha tudo para dizer, eu nasci para sofrer. As coisas piores acontecem comigo. Logo comigo. Por que eu? Pensa numa pessoa, pensa num jovem, adolescente, está chegando à juventude, tem a posição de privilégio com o pai, é o preferido, e por isso sofre e corre risco de vida. Pensa em ser vendido por 30 moedas de prata. Pensa num homem rico que se tornou a comprar ele, 2 vezes ele foi vendido. Pensa na mulher do cara que estava afim dele e ele não deu trela para ela e ela acusou ele. Pensa num presídio de segurança máxima, no calabouço, na prisão que ia os prisioneiros que eram uma afronta, um perigo para o reino de Faraó. Ele estava nessa cadeia, num calabouço. Aos 13 anos foi levando ele, ó. Ele ia entre Deus abençoar na situação que ele estava e ele descer, e ele perder, e ele começar a sofrer. Começava a normalizar em um sofrimento. Aí ele está nesse calabouço, tem uma escada que sobe e sai no trono, mas ele está lá no calabouço do palácio. Está ele e outros prisioneiros políticos, traidores, e ele injustamente. Quando os irmãos mandou o recado, que os irmãos veio chorando, ele poderia dizer, está louco, vocês puxou meu tapete. Mas a mulher de Faraó, a mulher de Potifar também.
Depois o copeiro do rei puxou meu tapete, não lembrou, interpretei o sonho dele dentro da cadeia, e mesmo assim não lembrou de mim, me deixou 2 anos mofando lá. Mas não, José se recusava a dizer, eu nasci para sofrer. Se esse paradigma, se essa legalidade satânica não for quebrado na sua cabeça, no seu coração, você não anda. E às vezes você tem motivo mesmo, reais, como o de José, para impregnar esse conceito em você. Eu nasci para sofrer. Para começar a virar vítima da história e não virar senhor da sua história. Tem que agarrar a sua história hoje. Você não pode ser vítima dela. Sua história é importante, você está aqui diante de Deus. Sua história pode ser completamente mudada. Deus quer fazer uma obra de libertação. Você não nasceu para sofrer, não. Você nasceu para reinar com Cristo. Você pode ter passado por problema, dos mais variados, mas você não nasceu para sofrer, não. Você nasceu para viver. Você nasceu para virar essa situação. Você nasceu para ter uma experiência com Deus. Você não nasceu para isso que está dentro do teu conceito e do teu sentimento. Isso aí vai ser quebrado nessa noite. Esse é o primeiro ponto de José. O segundo ponto de José. José não deixou os acontecimentos negativos gerar raiz de amargura no seu coração. Raizinha, ela nasce. Hebreus 12:15 diz, tenha cuidado para não perder a graça de Deus e deixar que raiz de amargura brote no seu coração, porque ela contamina você e também as pessoas. Não tem jeito de uma pessoa com raiz de amargura caminhar, porque a raiz de amargura, ela gera ressentimento, mágoa, ódio e vingança. Pessoas com raiz de amargura se magoam facilmente. Você tem que ficar escolhendo o que fala com elas, pisando em ovo. Portanto, uma pessoa dessa não pode se relacionar, não pode crescer profissionalmente, porque nós vivemos num mundo onde somos atacados, direto ou indiretamente. A igreja está cheia de pessoas assim, irmãos. Elas acham até que o sermão é direto para ela. Tem pessoa que chega em mim depois de uma semana e fala, mas aquele dia o senhor estava pregando lá, estava olhando para mim. Eu até fico pensando assim, eu vou ter que pregar de costa para a plateia. Descosta. Meu Deus do céu. Não, mas sabe, ela tem uma consciência super escrupulosa que tudo que é desgraça, ela acha que é com ela. Ela acha que é com ela, a raiz de amargura. Isso é duro, porque ela não pode nem receber a verdade, nem uma correção para crescimento, ela não vai crescer. Porque uma correção para crescimento e a verdade, na leitura emocional dela, atinge a raiz de amargura, que está num estágio avançado, ela fica com ódio, com raiva. E já tem um sentimento de vingança. José não deixou criar raiz de amargura no seu coração. Devido a isso, ele ficou livre do ódio. Raiz de amargura se transforma em ódio. O papai disse que quando estava vivo ainda, precisa livrar nossas caras, porque do jeito que você sofreu, você deve estar com o maior rancor. Está aqui, ó. Então mandaram um recado a José, 16. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissesse o seguinte: peço que te perdoe os erros e o pecado de teus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o pecado do servo do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Ao 15, vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eles não sabiam que o coração dele estava puro. Ele ficava olhando o filho dele, e para Manassés ele dizia: graças a Deus que a aflição, o rancor, o ódio, a vingança não entrou no meu coração, o Senhor me livrou. Só olhar para o meu filho. Graças a Deus que eu não estou mais dentro de um poço do Egito, estou dentro de uma cadeia. Olha aqui, Efraim, eu prosperei no próprio Egito como estrangeiro, eu prosperei em tudo. Eles não sabiam disso. Eles achavam que tinha raiz de amargura, que levaria a ele à vingança. Mas eles estavam enganados.
Pessoa saudável lembra da sua história, não sente dor. Primeiro, porque como José, ela se recusa a ficar dizendo e afirmando: eu nasci para sofrer, é só comigo. Outra vez, como José, ela também não deixa os acontecimentos negativos gerar raiz de amargura no seu coração. Terceiro ponto, bem contextualizado: José não passou a vida chorando no leite derramado. Isso aqui é outra coisa, né? A gente passa a vida chorando no leite derramado. O concurso que não passamos fica uma historinha. Nós não passamos ele em 1900 taratatá, e toda vez a gente lembra dele. O namoro que não deu certo, o sócio que passou a gente para trás, se passou, a igreja que não deu certo, o pastor que fez isso ou aquilo, a mãe que não tratou muito bem, ou o pai que não tratou muito bem, aquela fitinha assim, ó, leite derramado. Ah, mas eu estou assim porque não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo, e fica naquela fita. E o Satanás no controle, né? Porque uma pessoa dessa sofre muito. Ela chora o leite derramado. Você sabe que uma pessoa foi aconselhar com o pastor bem maduro, um senhor de idade que nem eu assim e tal. Ela sentou e começou: porque a noiva me puxou o tapete, que papapá, e foi falando, porque não sei o que, eu perdi o serviço, também tinha um gerente lá que não sei o que, foi indo. A outra igreja que eu passei, o pastor era um safado, precisa ver o que o pastor fez, e foi chorando o leite derramado. Chegou um momento, o pastor falou: eu tenho uma bebida aqui que vai ser boa, você vai beber ela e você vai ser curado. Mesmo, é? Ele olhou uma geladeira, falou: quem sabe o homem tem mesmo. Mas você tem uma bebida? Eu tenho uma bebida aqui. Mas eu quero beber essa bebida. Então vamos fazer o seguinte: a bebida é o leite derramado. O leite não pode ser derramado, o leite tem que ser bebido. Vou orar com você e você vai parar de chorar o leite derramado, você vai beber ele tudo. Nessa tarde aqui, Deus vai te curar. E ele fez uma oração de entrega àquele homem lá, e o homem colocou o leite derramado ali, em vez de ser o leite derramado, ele bebeu. Você precisa de beber o leite derramado, é preciso beber o leite derramado para ser curado. José fala no 21, eu sustentarei vocês, eu tenho muito mais do que eu perdi. Eu sustentarei vocês, versículo 21, eu tenho muito mais do que eu perdi. Ele perdeu coisinha, ele perdeu a posiçãozinha de filho predileto do papai, que não pegava no pesado. Perdeu a posição que ele ganhou na casa de Potifar, como mordomo fiel de Potifar. Depois perdeu o lugar que ele tinha lá dentro da cadeia, como administrador da prisão. Ele foi perdendo. Perdeu a casa, perdeu a família. Ele tinha muito leite para chorar. Tinha muito leite para derramar, ele podia chorar muito leite derramado. Ele podia chorar, mas ele não chorou. Ele falou para os irmãos: não é assim comigo não. Eu tenho muito mais do que eu perdi. Sabe por que você não tem muito mais? Porque você continua chorando leite derramado. Como é que você vai ter mais? Não cria o caminho para chegar no mais. Por quê? Você continua se alimentando ou chorando leite derramado. José não chorava o leite derramado. Pessoa saudável lembra da sua história e não sente dor. Como José se recusa a dizer: eu nasci para sofrer. Como José não deixa os acontecimentos negativos gerar raiz de amargura no coração. E como José não passa a vida chorando leite derramado. E por último, por ser uma pessoa saudável e emocionalmente, José transformou sua história em bênção. Você não tem segurança nenhuma que não vai passar atropelo. Aliás, Jesus diz que aqui a gente vai ter aflição. Então tem uma utopia irrealizável, que é não ter problema nessa vida. Não existe isso. E aliás, os problemas e os obstáculos só têm um objetivo: nos capacitar. Repita comigo: os problemas e os obstáculos só têm um objetivo: nos capacitar. Acabar com a nossa incapacidade. Se eles chegaram, a gente não quer que chegue. Se chegar, nós temos coisas para aprender. Mas ele pode virar uma relíquia ali. A gente pode enfrentar ele como tem que enfrentar, pode
desestabilizar com ele. Às vezes alguns problemas são difíceis de resolver. Mas José disse para os seus irmãos, 19, José, porém, disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bênção, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José se especializou em transformar o negativo em bênção. E Paulo aprendeu com ele, porque Paulo escreve em Romanos 8, 22, tudo coopera para o bem. José, irmãos, é conhecido como o camarada que dá certo em tudo. José dava certo em tudo. Administrar a casa de Potifar, dava certo para interpretar sonhos dele e dos outros, dava certo dentro da cadeia, até dentro da cadeia ele dava certo. E a Bíblia diz que Potifar, quando olhou ele, pegou ele e reconheceu que Deus abençoava ele. E Potifar pôs as coisas na mão dele. Lá dentro da cadeia, o carcereiro olhou e reconheceu que Deus abençoava ele. Colocou ele na direção da cadeia. Os patrões, quando tem um cristão fiel, eles sabem que Deus abençoa. Ou um patrão fiel, cristão, onde põe a mão dá certo. Deus abençoa. Depois, na sequência, quem vê isso nele é o faraó. Quando ele está interpretando o sonho de faraó, faraó perdeu, faraó entrou em desespero porque sonhou que tinha 7 espigas magras engolindo 7 espigas de trigo, a gorda. Pois sonhou, dormiu outra vez, sonhou que tinha 7 vacas gordas engolindo, 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. E chamou a sua batota, os gurus, os feiticeiros, os sábios, e eles não souberam interpretar. Aí o copeiro lembrou dele, que ele tinha interpretado o sonho do copeiro, do rei que estava preso, que ele ia ser livre, ia voltar para a profissão dele junto com o faraó perdoaria ele. 2 anos depois o faraó teve esse sonho e o rapaz lembrou quando foi levar comida, levar o vinho. Ó, meu senhor, eu estava preso e tinha um hebreu lá. E ele interpretou o sonho. Ele vai interpretar esse sonho para você. Fizeram a barba, passaram perfume nele, ele subiu a escadaria do calabouço, daquela prisão de segurança máxima. Irmão, às vezes a gente está numa situação tão difícil, mas está a uma escada de chegar no trono, a gente não percebe. Ele estava ali, só tinha uma escada para chegar no trono em cima. E ele chegou lá. E ele interpretou o sonho. E Faraó bateu o olho quando ele falou que precisava de alguém capaz para governar os 7 anos de fartura que viria, representado pela espiga gorda e as vacas gordas. Faraó olhou para ele e falou: ó, o cara aqui é você. As pessoas olham e podem falar. As pessoas, quando a gente tem o Senhor, nós somos uma pessoa saudável. Quando lembramos da nossa história, nós não sentimos dor, nós somos pessoas amáveis. Somos pessoas, quando as pessoas descobrem que a gente serve a Deus, elas veem em nós algo diferente. Elas veem. Aliás, os demônios veem, né? Um servo consagrado, demônio olha e corre. Diversas experiências expulsando demônio. Demônio, eu não aguento ficar perto de você. Você tem uma luz. As pessoas também. As pessoas também. José é o cara. Faraó olhou e falou: ó, o cara aí. Meu irmão, eu não sei que coisas estratégicas Deus tem que fazer e você é a pessoa escolhida. Você não é escolhido para vir aqui todo domingo voltar para a tua casa e no meio da semana comer, beber e dormir. Você é escolhido para algo mais. Se você não acreditar nisso, você vai desenvolver uma religiosidade como qualquer brasileiro. Não é só para isso que você vem no domingo aqui. É para o Espírito Santo tocar a sua vida. Você é o cara. Ela é a cara. Eu não sei se a mulher a gente fala a cara, é? O homem a gente fala o cara, a mulher a cara. É? Então fala para ele aí do lado aí. Fala para ele, você é o cara ou é a cara? E Deus viu isso, hein? E Deus viu isso, ninguém vê, nem você mesmo, mas Ele viu.
Você é a pessoa exata que ele queria para realizar algo nessa caminhada, mas ele quer desembaraçar a sua história. A história de José, ela não é embaraçada na caminhada, mesmo tendo coisas negativas acontecendo, mas também tem coisas boas acontecendo com ele, porque José perdoava as pessoas, José perdoava e se perdoava, José perdoava incondicionalmente para manter a sua saúde. Por que a gente sabe que o perdão dele é o perdão bíblico? Porque ele fala para as pessoas que queriam matar ele: eu vou sustentar vocês, os irmãos dele. E aqui o texto diz assim, no 21, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou eles e falou com eles amavelmente. Isso é um coração aberto, né? Eu não sei o que eu faria ali, irmão, eu não corro o risco de falar. Mas vem cá, tudo bem, vocês puxam o carro daqui, vai correndo daqui lá para Canaã, porque se eu pegar vocês no Egito, eu vou dar uma chance para vocês. Mas vocês vão embora, papai, o papai não está aqui, então dá licença, sai. Ou vocês vão passar pelo menos alguns meses no calabouço que eu fiquei. Ou, peraí, vamos voltar naquele poço lá, vou jogar vocês no poço. Às vezes a gente diz assim, né? Não, eu perdoei ele, mas ele lá e eu aqui. Isso não é perdão, tua história está enroscada. Se na sua história você não consegue citar o nome de alguém, nem orar por ele, essa noite você precisa de ser livre. Você precisa de perdoar essa pessoa, ou precisa de se perdoar. José nos ensinou como sair do poço e ir para o trono lá, e para o trono que Deus tem para nós. José é uma pessoa saudável. Quando ele lembrou da sua história, junto com seus 11 irmãos, ele não sentiu dor de nada. Como é que é a sua história? Ainda causa dor? Como é que é? Vamos ficar em pé? Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. O que aprendemos com José? José se recusava a dizer, eu nasci para sofrer. Você vai vir correndo aqui para frente, se você tem essa fitinha aí gravada pelo inferno na tua cabeça e no teu coração. Outra coisa que aprendemos com José, José não deixou os acontecimentos negativos gerar raiz de amargura no seu coração. Você é uma pessoa sensível, que se magoa com tudo, vem logo para frente. José não passou a vida chorando leite derramado. Eu tenho uma bebida aqui, está aqui, aqui, está aqui dentro, tem uma bebida aqui para você beber. Você não vai mais chorar o leite derramado, você vai beber esse leite derramado e vai ser curado. Por ser uma pessoa saudável emocionalmente, José transformou a sua história em bênção. Vem aqui, vem entregar a sua vida a Jesus aqui. Vem trazer a sua história aqui. Deixa Deus desembaraçar a sua história. Você não está num poço, não. Poço da religiosidade, da frieza, da teoria. Pode vir, vem aqui, é noite de libertação. O Espírito Santo não quer deixar você no deserto, dentro do poço, nem no calabouço. Quem sabe você foi caluniado, não conseguiu perdoar ainda. Oh, glória a Jesus. Aí, vai pensando em Deus aí. Você ficou aí atrás? Fecha seus olhos, começa a orar, que nós vamos começar a orar aqui. E Deus vai tomar conta desse ambiente aqui, Pessoa saudável lembra da sua história e não sente dor. Senhor, manda. O Senhor sabe quem foi violentado aqui, sexualmente, fisicamente, emocionalmente. Quem sofreu violência, Senhor Jesus, na família. Ou quem fez a violência. O Senhor conhece cada um aqui, cada história. O Senhor é o único que pode pegar essas histórias aqui, como pegou a de José e transformou em vitória, em bênção, Pai. Vai entregando sua vida ao Senhor, vai falando com Ele. O Espírito Santo quer curar você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode ir naquela data da sua história que precisa de ser liberada, naquele dia, naquele momento.
Ele quer te libertar naquele momento, naquela hora, naquele tempo. Aleluia. Como fez com José. Desce nesse lugar aqui, Espírito Santo. Amarra o valente. Quebra, anula, desliga os controles satânicos que tem na história da sua igreja. Sua igreja precisa ser livre. Cada um precisa ser livre, Senhor. Aquele que foi passado para trás pelo sócio, pelo marido, pela mulher, pelo noivo, pelo namorado, pela namorada. Ô Senhor Jesus, Tu conhece as feridas que estão aqui para ser fechadas nessa noite. O Senhor nos chamou para compor o Seu reino, e nós estamos aqui para compor o Seu reino, Senhor. E Pala Bachará. O Senhor começa a gerar Manassés e Efraim nos nossos corações. Aleluia, Jesus. O Senhor é o único que pode, Senhor, produzir uma cura total, e como representa o nome Manassés. A aflição, a dor, a ferida, a violência que atingiu a alma, o coração, o físico. O Senhor pode gerar Manassés agora, que é a cura, a restauração e a libertação. O Senhor pode gerar Efraim agora, que é a prosperidade mesmo diante da adversidade.